Professor Pedro, na parafatologia, página 2, 10ª linha, de baixo para cima, poderia explanar mais sobre as retrocognições, ampliando, paradoxalmente, a auto-neo-mundividência interassistencial? Sim, a proposta aqui foi, a partir do momento que a gente tem outros parâmetros, e isso pode ser a partir de recuperação de informações do passado, a tendência do nosso campo de visão é aumentar. Só que, de modo prático, se isso diz respeito à própria pessoa, além de você ampliar essa visão de conjunto, você vai ter parâmetros de comparação. Então, você vai poder estabelecer essa comparação, por exemplo, vendo se você continua na mesma linha, se a qualificação da sua atuação ela melhorou ou não, aquelas áreas que você já era, vamos dizer, de algum modo envolvido, interessado, se você continua, se você qualificou esse envolvimento. Então, a cosmovisão, ela tem esse aspecto de você procurar olhar para frente, quer dizer, para onde nós vamos, qual que é o ideal, qual que é o prioritário, mas às vezes, se puder ter o referencial pretérito, melhor, justamente para poder ver o que precisa ser feito, onde foi que a gente deixou a desejar também, para poder completar essas lacunas, né? Logo abaixo, na tecnologia, poderia comentar a primeira técnica, a técnica do estoque regulador de ouvintes, selecionando o público-alvo de assistidos. É engraçado que só esse ano já perguntaram isso aí para os verbetógrafos umas 3 vezes. Essa é uma técnica que está escrita no livro 700 Experimentos, proposta pelo professor Valdo, que tem muita relação com a Verpon. Porque uma das características da Verpon é incomodar. Ela é avançada e ela mexe com aqueles anacronismos das consins e consciex que não querem reciclar, que não querem mudar. E consiste basicamente em você, diante de uma plateia numerosa, começar a falar sobre essas Verpons e aquelas Verpons mais, vamos chamar assim, aquelas mais incomodativas. Então, por exemplo, às vezes você vai começar a falar sobre religião, falando das verdades sobre a religião, sobre a história da igreja, por exemplo, e com isso você vai conseguir, vai afetar várias consins e consciex que a tendência é justamente elas se retirarem da palestra em função desse incômodo que isso vai causar. Outra coisa, outro tema crítico, polêmico, tabu na sociedade é o processo sexual. Se você começa a falar da sexualidade de um ponto de vista mais avançado, da sexomática mais madura, isso também incomoda as pessoas que não têm isso bem parado, bem trabalhado, e elas começam também a se retirar. Enfim, são temas em geral mais críticos, mais, vamos dizer assim, polêmicos, em que se você faz uma abordagem mais consistente, a tendência disso é gerar esse estoque regulador de ouvintes. E com isso você fica com aquelas pessoas que querem, de fato, ouvir o conteúdo que você tem para falar na palestra, na aula, seja lá onde for. Então, como é que você foi lá? Inesquecível, foi incrível. Eu senti um banho de loja energético. Você está sentindo bem agora? Está bem? Ótimo. Uma serenidade enorme. Pacificação. Ela é uma fera, né, na situação. E você, como é que você foi? Bom, eu senti desde o início uma pacificação íntima muito grande. Senti também o trabalho sendo feito do lado direito da cabeça. E o processo de esterilização muito forte também. Né? Você é veterana na história. Também senti bastante trabalho com o coronochakra, frontochakra. Parecia que tinha uma movimentação assim para o alto nessa direção. Tinha um negócio grande aí hoje. Eu notei aí uma série de consciex. Eles não estavam atendendo gente, não. Outra gente. Sabe? Consciex. Agora um monte. Uma porção. Deve ter havido alguma coisa por aí afora. Por isso que eles atenderam agora, à tarde. Entende? Coisa séria. Agora, muita energia. Energia para valer. Você sentiu, né? Eu estou vendo que todo mundo aí é um pouco veterano aqui hoje. Já deve ser de propósito. Esse sorteio, eu admito. Foi um sorteio honesto.
está entendendo? Que é uma turma que está trabalhando. Olha lá, eu estou vendo que tem ali uma turma lá, 2 médicas naquele negócio, e a turma, e a dona que vê tudo, ali, uma que vê tudo e 2 médicas juntas. Eu não entendi bem, mas vamos ver, né? Gente, qualquer coisa a gente chama vocês, se vocês ajudarem. Como é que foi lá, Lúcia? Quando eu vim para cá, me deu uma taquicardia muito forte. Mas eu ando com cardio-chakra, assim, chego a sentir dor, assim, já tem um tempo. Aí aquela taquicardia bem forte que ficou até o final, mas foi mudando o padrão. Me veio uma ideia de Japão, não sei porquê. E depois me veio uma ideia, assim, de ficar tranquila, de tirar, assim, a minha preocupação comigo e me doar para os outros, entende? E aí me veio uma de atender milhares de pessoas. E me veio uma ideia... Pois é, mas tem um negócio, vocês estão atendendo hoje. Agora, outra coisa, eu notei um negócio interessante, isso aí é raro acontecer. Quando eles atendem com CIEX, aumenta a velocidade das intermitências. Você está entendendo? Fica quase que praticamente contínuo, por causa da velocidade. Anda rápido. Você está entendendo como é que é? Porque o processo é extrafísico. Eu acho que vai mais direto, entende? Por causa do processo de energia. Agora, isso não é sempre aqui, não. Agora, dessa vez foi bem claro. Eu estou vendo isso. Agora, esse campo, agora eu notei isso, já estava... O outro campo já tinha aberto o caminho, foi só ligar de novo. E assim, esse negócio do Japão é estranho, porque não é uma coisa que eu penso muito. E aí me veio a ideia, assim, tipo um auditório, mas muita gente, essa ideia de milhares de pessoas, me veio a ideia dos guerreiros de terracota. Não sei. Por quê? Pode ser, né? É preciso saber, né? Mas e você, como é que foi lá? Logo quando eu sentei, eu percebi assim, o campo estava muito forte. E aí, logo que começou, era como assim, fosse uma descoincidência tão intensa que a minha sensação é que eu ia me projetar. E aí eu tive que me segurar um pouco para não sair do corpo. E o que eu mais percebi assim, dentro do processo dessa descoincidência, a ativação muito forte do frontochakra e do coronochakra. E a ideia era que tinha um processo de paratecnologia e de consciência amparador muito técnica no trabalho assistencial. Essa foi a minha percepção. Agora, o processo é totalmente extrafísico. E você, Patrícia, o que você viu de bom? Quando eu estava sentada ali, eu sentia a Rose Garden comigo. Senti muita energia dela. Ela estava aqui. Mas muito, como se ela estivesse quase materializada. Eu sei. E senti a energia do enumerador. E aí depois me veio transmentor, mas eu não vi nada. Eu só vi a palavra, transmentor, transmentor. Eu estou muito desconcidida. Agora, o que eles estão fazendo é trabalho deles lá. É coisa extrafísica. Mas eles agora estavam precisando trabalhando de energia, alguma coisa aí. E é agora, é de tarde que aconteceu isso. Mas eles estão reunidos trabalhando. Agora, tem o transmentor no meio, esse povo todo mesmo. Você pescou bem. É a turma dele. Mas ela estava muito presente, ela estava quase materializada. Tá, não, mas ela está sempre aí quase com a gente, né? Hoje ela está aqui, desde que eu vim para cá, agora está. Então, ótimo, eu estou muito descoincidida. Pois é, mas hoje chamaram aí 3 campeãs de energia aqui nessa história. Quando precisar, você já sabe quem apelar, está na hora. Né? Não, o processo é extrafísico. Agora, eu penso o seguinte, essas consciências, eles pegaram mais ou menos afins. Estão tudo sendo assistido em conjunto. Agora, eu calculo que deve ter, assim, 100, mais de 100, você está entendendo? É um monte delas que eu vi à distância. E continuou, foi o primeiro campo e agora o segundo. Nem sempre é assim. Não tinha nada de processo intrafísico, não, é tudo extrafísico. Então, está tudo certo. Já pegaram vocês de propósito. E viva a rodinha.